Todos encontraram o texto? Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 30, diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Você pode dizer em alto e bom som: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Podeis tomar os vossos assentos, amados, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas vós sois dele, nós somos de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, primeiro, sabedoria, depois justiça, santificação e redenção. Nós queremos falar nessa manhã, analisar e refletir sobre 4 valores que Cristo se tornou, 4 grandes valores. O primeiro, sabedoria. O segundo, justiça. O terceiro, santificação. E o quarto, redenção, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Então, Cristo, amados, é a nossa sabedoria. Ele foi feito por Deus, sabedoria. Mas, pastor Oséias, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Sabedoria é a capacidade de julgar as coisas corretamente. Isso é sabedoria. E o texto nos diz que Jesus Cristo foi feito por Deus, sabedoria. Jesus é o nosso sábio mestre. Jesus é aquele que nos ensinou o verdadeiro caminho de Deus. E nós podemos ver isso em sua palavra, registrada em Mateus capítulo 22 e o verso de número 16, os irmãos podem acompanhar esse texto. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Observemos, Jesus Cristo é o mestre sábio que nos ensinou o verdadeiro caminho de Deus. E os herodianos e as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus reconheceram isso, chamaram-no de mestre e disseram: nós sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. O caminho de Deus segundo a verdade, porque há muitos ensinamentos por aí, amados irmãos, que as pessoas dizem: não, nós estamos ensinando o caminho de Deus, mas não é segundo a verdade, não é segundo a palavra, não é segundo Cristo, porque há um ditado: todos os caminhos levam a Deus. Os irmãos creem nisso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então só existe um caminho que leva a Deus. E o próprio Cristo ensinou esse caminho, porém segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. O que ele está dizendo aqui é que Cristo
Ele não olha se a pessoa é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é, fofinha, se ela tem dinheiro, se não tem. Não, Ele não olha segundo a aparência dos homens, mas segundo a reta justiça. E Ele ensina, Ele nos ensinou, está aqui em sua palavra, o verdadeiro caminho, segundo a verdade. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 8 e 9, esse texto é maravilhoso, amados. Ele diz, escrevendo aos Efésios, que Deus derramou, observe, irmãos, Deus derramou abundantemente sobre nós. É muita graça, é muito amor, é muita bondade de Deus para com a humanidade, para com as nossas vidas. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Jesus é a nossa sabedoria. Deus derrama sobre mim e sobre você, Ele derrama abundantemente toda a sabedoria, toda a prudência. Ele derrama sobre nós. E quem é toda a sabedoria? Quem é toda a prudência? Jesus. Deus derrama sobre nós. Observe o texto. Ele derrama sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Deus desvenda o mistério de sua vontade segundo o seu propósito. Ele propôs, foi o próprio Deus que propôs desvendar o mistério de sua vontade, derramando abundantemente sobre nós toda a sabedoria. Ou seja, Ele deu seu Filho a mim e a você, e Ele desvendou o seu mistério, entregando o seu Filho. Observe que Paulo também, ele fala que tudo isso estava oculto. Nós vamos ler aqui o outro texto. Em Colossenses capítulo 2 e o verso de número 3. Paulo já escrevendo aqui aos Colossenses, não mais aos Coríntios. Ele diz que em Cristo, observemos, irmãos, Ele desvenda todo o mistério. Ele diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Deus desvenda em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo aquilo que estava oculto, Deus desvenda através de Cristo e revela a quem? Aquele que crê. Aquele que ouve a palavra e fala, eu creio. Deus desvenda e fala, olha, agora é o seguinte, a partir do ato de crer, você tem a sabedoria de Deus na sua vida, e a sabedoria é Jesus. Ele está com você, e é Ele, pelo ato de crer, que vai te levar à vida eterna. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Tudo isso foi desvendado em Cristo. Mas Paulo ainda, ele fala de um outro valor extraordinário, que é a justiça. Nesse texto ele diz que Cristo é a nossa justiça. Mas o que é a justiça? A justiça é a virtude moral que inspira o reconhecimento do direito dos outros. Cada um de nós temos os nossos direitos. A justiça é aquilo que faz dar a cada um aquilo que é seu. Isso é justiça. Então a justiça é um direito de todos. A justiça é um direito que todos têm. Agora, Paulo está dizendo aqui, amados irmãos, que Jesus Cristo é o nosso direito. Jesus é o nosso direito. Ele se tornou
a nossa justiça. Primeiro, ele se tornou a nossa sabedoria. E agora Paulo diz, ele também se tornou a nossa justiça. E é através de Cristo que temos o direito gratuito à vida eterna. Ele se torna a nossa justiça e através dessa justiça nós passamos a ter o direito. O que é a justiça? É um direito que todos têm. Se Jesus é a nossa justiça, todos precisam de Cristo. Todos têm direito a Cristo. Mas como? A partir do ato de crer. Quando eu creio, eu tomo posse. Eu tomo posse. Cristo está em mim. Mas Ele também me dá um direito maravilhoso, a vida eterna. Observe em Romanos capítulo 6 e o verso de número 23. É um texto muito citado por todos nós. Mas Paulo agora escrevendo aos romanos, não mais aos coríntios e nem aos colossenses. Ele escreve aqui aos romanos dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a dádiva de Deus para a humanidade, é a vida eterna. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e glorificar e exaltar o nome dEle? É por Ele que nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Não podemos abrir mão desse direito jamais. Jesus, que é a nossa justiça, através desse direito nós conquistamos a vida eterna. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Então a salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo, que é a nossa justiça. A salvação, a nossa justiça, é um direito, preste bem atenção nisso, é um direito inalienável. Pastor Oséias, o que é um direito adquirido inalienável? Inalienável é aquilo que você não pode vender, é aquilo que você não pode transferir, é aquilo que você não pode ceder, porque a salvação é inalienável, é um direito adquirido através de Cristo, que é a nossa justiça, é um direito seu. Não abra mão desse direito. Jesus Cristo, a nossa justiça, é seu. É inalienável. De quem? De todo aquele que crê. Se eu creio, não posso abrir mão. Não posso abrir mão da minha justiça. Quem é a minha justiça? Jesus. Amém, amados? Paulo ainda aborda o terceiro item, mas eu quero também frisar que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Observe, aquele que não conheceu o pecado. Irmãos, na internet há muita coisa que fala a respeito de Jesus. Tudo heresia, não tem base nenhuma na palavra de Deus, e muitas pessoas estão sendo enganadas, dizendo que Jesus cometeu pecado, que ele teve família, que não sei o que lá, e aí tentam até provar isso cientificamente. Como? Nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. Não se engane. E o que a palavra de Deus diz? Aquele que não conheceu, aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora observe, ele é a nossa justiça, e nele nós fomos feitos justiça de Deus. Então qual é a justiça de Deus? Nós.
Nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo, mas que bem habita em nós. Não habita bem algum em nós, a nossa natureza pecaminosa. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, estamos crescendo. Por que nós precisamos congregar, vir à igreja, participar da ceia? Processo de santificação, e nós vamos falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Nós precisamos disso. Jesus nos justificou, ou seja, Ele nos declarou justo. A justificação é uma declaração de Deus dizendo: olha, através de Cristo, agora vocês são retos, justos, mas nós somos pecadores ainda, viu? Se você brincar, você erra. Ninguém aqui está no estado de perfeição, não. Nós estamos numa caminhada, numa trajetória. Então nós temos que colar em Cristo. Ele é o nosso exemplo, vamos caminhar. Ele é a nossa justiça, vamos caminhar. Ele é a nossa sabedoria, vamos adquirir dele. Ele é o caminho, vamos andar por ele. Vamos andar por ele. Ele nos fez justiça de Deus. O profeta Isaías estava num estado assim de uma alegria muito grande, quando ele cita no capítulo 61, verso 10, ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. É importante, irmãos, nós analisarmos a palavra de Deus e verificarmos o que Cristo fez por nós e nos regozijar e nos alegrar no Senhor, que é a nossa alegria. Isaías diz assim: porque Ele me cobriu, observe bem, de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Ele te envolve com o manto de justiça, Ele te protege, Ele está protegendo a igreja com o manto de justiça, porque Ele é a nossa justiça, amados. Profeta Jeremias 23:6 também escreveu: nos dias de Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome: Senhor, justiça nossa. Glória ao nome do Senhor. Você pode levantar a sua mão e glorificar: Senhor, justiça nossa. Você pode declarar a Jesus agora, na manhã desse dia, que Ele é a tua justiça. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Diz para Ele que Ele é a tua justiça, que Ele é a tua sabedoria. São muito acanhadinhos, irmãos. Senhor, Tu és a minha justiça, Tu és a minha sabedoria. E o Senhor me fez a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus por intermédio de Cristo. É um benefício maravilhoso, é um valor extraordinário. Mas vamos caminhar para o terceiro item. Paulo, ainda nessa dinâmica, ensinando os crentes de Corintos, ele diz que Cristo é a nossa santificação. E o que é a santificação? A santificação é a separação do pecado para se consagrar a Deus. E todos os dias, amados, nós precisamos estar separados. Nós precisamos separar as coisas, aquilo que prejudica a santidade de Deus, aquilo que prejudica as nossas vidas como ser humano, que estraga a nossa moral, a nossa vida, e que inclusive prejudica a nossa saúde. Então a santificação é essa separação do pecado. Mas observe bem, irmãos, Paulo, ele vai muito além. Ele diz que Cristo é a nossa santificação. Nós nos esforçamos, nós seguimos a santificação, nós lutamos pela santificação, nós nos esforçamos para viver bem segundo os padrões ideais da Bíblia Sagrada. Mas vamos chegar lá? Jamais.
Jamais. Não conseguiremos em sua totalidade. Aí Paulo diz assim: olha, se esforcem, mas eu quero dizer para vocês que Jesus é a santificação de vocês. Mesmo com seus erros, seus defeitos, suas falhas, creia, lute por isso, não abra mão dele, porque ele é a nossa santificação. A santificação é essa separação. Sem o sacrifício na cruz, não haveria possibilidade de sermos santificados. Para sermos santificados, houve a necessidade do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Se não houvesse o sacrifício, a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, jamais seríamos santificados. Veja o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, e o verso de número 22. E esse texto eu gosto muito, é maravilhoso. Ele diz assim: mas agora, ontem, amanhã, não, agora, nesse momento, nesse tempo, mas agora, libertados, ou seja, livres do pecado. Nesse momento nós estamos livres do pecado, somos libertos do pecado. É nesse momento, irmãos, agora livres do pecado. Se você foi livre do pecado, liberto do pecado, tem uma vírgula, ele diz: e feitos, ou seja, e transformados em servos de Deus. Nós fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. O pecado não deve ter domínio mais sobre as nossas vidas. Aí ele diz: tendes o quê? O vosso fruto. Primeiro, libertos do pecado, transformados, feitos servos de Deus. E agora, olha, você tem um fruto. Que fruto é esse? A salvação. Fomos libertos do pecado, transformados em servos de Deus, e agora nós temos um fruto. Qual é o fruto? A salvação. Mas para que isso? Para a santificação. É o que o Paulo diz. Para a santificação. Enquanto nós estamos vivendo aqui, irmãos, nós fomos libertos do pecado, transformados, feitos em servos de Deus, e agora nós temos um fruto. Que fruto é esse, pastor? A salvação, a expiação, a redenção. Para que tudo isso? Para que vivamos uma vida santa, separada, diferenciada. No mundo que nós estamos vivendo, não abra mão e exerça isso na sua vida. Mas o final não é isso, irmãos. Olha o que o texto diz no final: e por fim, o quê? Está aqui? Qual que é a finalidade de tudo isso? Eu vou perguntar. Irmãos, nós fomos libertos, livres do pecado, transformados, feitos em quê? Servos de Deus. Agora nós temos um fruto, o fruto da salvação. E esse fruto deve produzir em minha e em sua vida a santificação, ou seja, a separação do pecado. Crente que vive conectado com o pecado, cuidado, sua santificação está sendo prejudicada. Cristo é a nossa santificação, Ele está na tua vida, cuidado. E por fim, a vida eterna. O resultado final, irmãos, é a vida eterna. Se você crê nessa palavra, então levante a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Nós não temos nada aqui nesse mundo não, irmãos. É a vida eterna. Glória a Deus.
Tudo isso aqui vai passar. E aí, Paulo, para nós finalizarmos e cearmos, né? Irmãos, que homem extraordinário, né? O apóstolo Paulo. Ele fala desses 3 valores, aí ele complementa com o 4º valor, extraordinário. Ele diz: Cristo também é a nossa redenção. Pastor Oséias, o que é a redenção? A redenção é a salvação. A redenção é o resgate. A redenção é a nossa libertação. A redenção é o pagamento da culpa efetuada por Cristo. Nós estamos aqui na manhã desse dia porque alguém pagou a culpa, alguém pagou a conta. E você não dá nenhum glória a Deus? Levante a sua mão e glorifique e exalte o nome dEle, porque a tua dívida, a nossa dívida foi paga e o preço foi alto, irmãos. Que preço foi esse? Preço de sangue. Ah, mas um homem qualquer poderia morrer e entregar o seu sangue? Não. Sangue contaminado não satisfaria as exigências da justiça de Deus. Você está entendendo? Nós lemos no começo aqui que ele não pecou, nem na sua boca se achou engano, e ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue imaculado, incontaminado, para satisfazer as exigências da justiça de Deus, para que a minha dívida, a dívida da humanidade fosse paga. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que é redenção? É isso, é o resgate, é o pagamento. Cristo redimiu a nossa alma, amados, através do seu precioso sangue. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, e o verso 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Tem valor isso aí? Tem valor ou não tem, irmãos? Prata e ouro tem muito valor, né? Só que não foi com isso. Observe, não foi com prata, não foi com ouro, o ouro do mundo todo, não foi com isso não. Que fostes resgatados, que fostes redimidos, que fostes libertos. De quê? Da vossa vã maneira de viver. O homem andava desgarrado, como ovelhas que não têm pastor. Vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas como é que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver? Versículo 19, mas, você pode repetir comigo, não sei se está aqui, 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi com o precioso sangue de Cristo, amados, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Glória a Deus. Olha o que diz Apocalipse 1 e 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou. Só faz isso quem ama, né? Ele nos amou. Você está aqui porque Ele te amou, Ele te ama, Ele te quer bem. Ele nos amou, e em seu sangue, observemos, irmãos, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Foi através do sangue de Cristo que os nossos
pecados foram lavados e passamos a ter uma vida purificada. Colossenses 1, 13 e 14. Paulo também nos orienta. Cristo nos libertou do império das trevas, ou seja, do governo de Satanás. Ele nos libertou desse governo manipulado por Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos primeiro a redenção e a remissão dos pecados. É pouco? Nele nós temos o que? A redenção, ou seja, a libertação, a salvação, o pagamento, o resgate. É nele, através do sangue dele, que foi pago. Mas não foi só isso. Além de pagar a conta, ele disse: agora eu te perdoo também. Todos os seus pecados eu apago e jogo no lago do esquecimento. Não há pecado mais na sua vida. Mas pastor, eu continuo pecando. Não há pecado mais na sua vida, porque ele lançou fora. Bem-aventurado o homem cujo pecado Deus não imputa. Agora os nossos pecados, amados irmãos, não são mais imputados. Isso não te dá direito de sair pecando por aí não, viu? Santificação, viu? Santificação é para o crente viver bem, dar testemunho de vitória. Então ele não pode sair pecando por aí não. Mas se pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele não imputa mais os nossos pecados pelo ato de crer, porque nós temos a vida eterna e vamos morar com ele. Amém, amados? Paulo ainda, orientando, disse que fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Observemos bem, amados, nós fomos justificados gratuitamente pela graça. A graça é a fonte. Imagine o oceano. É a fonte. Deus é a fonte. Deus é a eterna graça. E a fé é o canal. É o canal. Viu? É através da fé, pela palavra, que nós chegamos à fonte. A fonte é o oceano maravilhoso da graça de Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, amados, para nós cearmos, ninguém tem mérito algum. Ninguém. O nosso mérito está em Jesus Cristo. E Ele está em nós. Nós fomos instruídos por Jesus, que é a nossa sabedoria. Se você está aqui, você está sendo instruído por Jesus. E quem é Jesus agora? É a palavra. A palavra, o Logos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, habitou. Jesus é a palavra. Então, se eu creio na palavra, eu creio em Jesus e tenho Ele na minha vida. Então, veja bem, Ele se faz sabedoria. Então, creia nessa palavra e Ele se faz sabedoria para a tua vida, e a tua vida é mudada, é restaurada, é resgatada, é abençoada, é justificada, é santificada, e isso te leva à eternidade. Então Ele se fez sabedoria. Fomos justificados por Jesus, a nossa justiça. Deixe que Ele seja a sua justiça. Fomos santificados por Jesus, a nossa santificação. Fomos redimidos por Jesus, a nossa redenção, a nossa salvação. E eu quero convidar todos os irmãos para que participem da ceia com gratidão a Deus pelo que Jesus representa na sua vida. Agradeça a Deus. Diga: Senhor, que oportunidade linda e maravilhosa de estar na tua casa, pegar o pão e o cálice e dizer: eu estou conectado, ligado. A vida dele é minha e a minha vida é dele. Eu estou entranhado. Irmãos, olha o símbolo do pão. Quando você come o pão, é a vida de Cristo na sua vida. Quando você toma o cálice, é o sangue dele jorrando dentro de você.
e multiplicando, e te dando vida, te dando saúde física, mental, emocional e espiritual. Então participe, relembrando a morte dele, até que ele venha. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, e o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém.